Vamos lá, alunos, hoje nós vamos falar sobre proporção e grandezas diretamente e inversamente proporcionais, ok? Bom, ao falar de proporção, estamos falando de comparação. Então, entendemos como proporção a classificação da comparação entre duas ou mais grandezas, que podem ser diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Então, pessoal, quando a gente fala em proporção, eu já havia falado para vocês lá nos vídeos anteriores, né? Proporção é a comparação entre duas razões. Se duas razões são iguais, é porque eu tenho uma proporção entre elas. E essas proporções, como está dizendo aqui, elas podem ser diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. A proporção está intimamente ligada com razão. Para a verificação de uma proporcionalidade, ou seja, se as grandezas são proporcionais ou não, devemos fazer uma igualdade de duas razões. Se essas razões forem iguais, os valores serão proporcionais. Olha só, pessoal, como eu havia dito lá no slide anterior. Proporção é uma igualdade de duas razões. Se as duas razões são iguais, é porque elas são proporcionais. Às vezes você pensa que as razões são diferentes, como nesse caso aqui, ó. 6 sobre 12 igual a 8 sobre 16. Aparentemente, elas são diferentes, né? Mas, se você simplificar as duas frações, elas ficam iguais. Por exemplo, 6 sobre 12, eu vou dividir em cima e embaixo por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, na verdade, 6 sobre 12 simplificado é 1 sobre 2. 8 sobre 16, se eu simplificar por 8. 8 dividido por 8 vai dar 1. 16 dividido por 16 vai dar 2. Então, 1 sobre 2 igual a 1 sobre 2. Certo, pessoal? Então, se as duas razões são proporcionais, se elas representam a mesma fração, né? Se elas representam a mesma fração, eu digo que elas são proporcionais. Ok, pessoal? Propriedade fundamental das proporções. A partir dessa propriedade, é possível verificar se as razões são proporcionais ou não. Essa propriedade é enunciada também como o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. De forma algébrica, isso seria representado assim. Dizer que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos é o mesmo que realizar a multiplicação cruzada dos termos. Já falei para vocês também na aula anterior. Eu cruzo os termos em forma de x. Se a igualdade for verdadeira, as razões serão proporcional. Caso contrário, não serão proporcionais. Olha só, pessoal. Eu falei para vocês na aula anterior. Pessoal, multiplica cruzado em forma de x. A vezes D igual a B vezes C. Essa é a propriedade. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Produto é multiplicação. Então, produto dos meios, está aqui o meio, ó. A vezes D. É igual ao produto dos extremos, B vezes C. Então, essa é a propriedade fundamental. Vamos aqui voltar no slide. Oh, Jesus. Deixa eu voltar aqui para vocês. Rapidinho. Vamos aqui passar para o slide que está aqui, ó. Se eu aplicar a propriedade fundamental da proporção, eu nem vou precisar multiplicar para dizer, nem vou precisar simplificar para dizer se elas são proporcionais ou não. Basta multiplicar meios e igualar com os extremos. Se forem iguais, é porque serão proporcionais. 6 vezes 16 dá 96, igual. 8 vezes 12 também dá 96. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Dois resultados são iguais. Então, aplicando a propriedade, fica mais simples de você verificar se eles são proporcionais ou não. Certo? Tá aqui a propriedade. Aí, agora a gente vai falar das grandezas proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, existe a proporção. É a igualdade de duas razões. Essas duas razões, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais.
Grandezas diretamente proporcionais. Em grandezas diretamente proporcionais, à medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Aumentar na proporção é a multiplicação. Então, se uma grandeza multiplica por 2, a outra tem que multiplicar por 2. Diminuir na proporção é a mesma coisa que divisão. Então, se uma grandeza divide por 2, a outra também tem que dividir por 2. Então, proporcional não quer dizer que as duas têm que crescer. Não, tem que dizer que tem que acontecer a mesma coisa com as duas. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Por exemplo, a relação preço e peso. Na compra de uma determinada verdura, quanto menor a quantidade, menor o preço. Quanto maior a quantidade, maior também o preço. Então, preço e peso são diretamente proporcionais, porque se um cresce, o outro cresce também. Se um diminui, o outro diminui também. Então, diretamente proporcional é acontecer a mesma coisa com as duas grandezas. Grandezas inversamente proporcionais. À medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Por exemplo, se uma multiplica por 2, a outra tem que dividir por 2. Porque se uma aumenta, a outra diminui. Acontece o contrário. Se uma diminui, a outra aumenta. Lembrando que aumentar na proporção é multiplicar e diminuir na proporção é dividir. Então, olha lá. Um exemplo dessa situação no nosso cotidiano é a relação entre velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade para percorrer determinado percurso, menor será o tempo. É simples, pessoal. Vocês vão para a escola, estão atrasadíssimos. Vocês vão andando? Não, vocês vão quase correndo. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo de chegada no local de você. Quanto menor a velocidade, maior o tempo de chegada no local que vocês querem, certo? Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Então, vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. Acontece a mesma coisa. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Acontece o contrário. Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Ok, pessoal? Um exemplo aqui. Grandezas diretamente proporcionais. Dizemos que duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais se a razão dos valores da primeira grandeza é igual à dos valores da segunda grandeza. E assim sucessivamente. Por exemplo, a grandeza massa é proporcional ao peso de um objeto. Veja na tabela. Observe que a razão entre as grandezas é sempre igual. Olha só, pessoal. Massa, 30, 60, 80. Peso, 300, 600 e 800. Percebam que os dois estão aumentando. Tanto a massa quanto o peso estão aumentando. Agora a gente vai ver se eles aumentam na mesma proporção, certo? Então, olha lá. Observe que a razão entre grandeza é sempre igual. 30 sobre 60, 300 sobre 600. 30 sobre 60 é igual a 300 sobre 600, certo? Verifiquem aqui, ó. 30 vezes 2 dá 60. 300 vezes 2 dá 600. Então, eles estão aumentando na mesma proporção. Mas que proporção é essa? 30 sobre 60, basta você cortar o zero aqui, ó. Cortou o zero de cima, cortou o zero de baixo. Fica 3 sobre 6. 300 sobre 600. Cortou os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Ficou 3 sobre 6. Percebam que ficou a mesma razão. Então, são razões iguais. Simplificando por 3. 3 por 3, 1. 6 por 2, 1. Então, 1 sobre 2 igual a 1 sobre 2. As razões são iguais, né? Então, elas são proporcionais. Mas por que elas são diretamente proporcionais? Porque se a massa aumenta,
o peso também aumenta, ok? Por isso que eles são diretamente proporcionais. Só que eu tenho um exemplo de inversamente. Duas ou mais grandezas são inversamente proporcionais se a razão entre os valores da primeira for igual ao inverso da razão dos valores da segunda. Olha só, pessoal. É aqui, 50 para 100, né? E 2 para 1. Quer dizer, a velocidade está aumentando, mas o tempo está diminuindo. Então, olha lá. 50 para 100, você aumenta, né? Então, você está multiplicando por 2. Mas de 2 para 1, você está dividindo por 2. Olha lá. 50 vezes 2 vai dar 100. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, você percebe que a velocidade está aumentando por 2 e o tempo está diminuindo por 2. Então, elas são inversamente proporcionais, porque elas multiplicam e dividem pelo mesmo valor. Mas uma aumenta e a outra diminui, ok? Então, elas são inversamente proporcionais. Então, diretamente é quando as duas crescem ou as duas diminuem. Inversamente é quando uma cresce e a outra diminui, ou diminui e a outra cresce, certo? Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula, nós vamos fazer exercício sobre esse assunto. Ok, pessoal?